Olá, tudo bem? Ponto de Coerência começando. Ponto de Coerência número 2. O primeiro foi um sucesso, passou de 1000 visualizações. Eu chamei minha esposa Daniele novamente para isso. Para quem não me conhece, eu sou Marcelo Renó. Eu sou Dani Renó. Nós somos casados e nós somos um casal coerente. Pelo menos buscamos a coerência aqui. E nós vamos falar hoje de... O Diabo Veste Prada 2. Primeiro a gente tem que voltar no 1, mas por que a gente trouxe esse tema, gente? Do segundo filme, ele chancela a coerência que precisava ter nessa história. A gente estava muito preocupado se o segundo seria tão bom quanto o primeiro, e ele realmente ficou tão bom quanto o primeiro, mas numa outra pegada, mas traz uma visão mais racional, mais sensata, mais real do que a vida mesmo. Apesar de que o primeiro tem muitas semelhanças com a realidade, né? É muito interessante porque cada um soube se encaixar muito bem na sua época, né? O primeiro, ele teve tudo a ver com aquela época que saiu. Que ano que foi que saiu? 2006. Tinha tudo a ver. E agora nós vamos pontuar algumas coisas aqui. E ele tem muito a ver. Vamos dar spoiler, vamos tentar trabalhar. Se você não assistiu o filme ainda, pode acompanhar. A gente não vai falar muito sobre a história, mas o que está plantado ali, nada que não está nos trailers. Exato. Vamos falar primeiramente do primeiro filme. O que você achou do primeiro filme, que é o ponto principal para a gente passar para o segundo? O primeiro filme, acho que ele marcou a nossa geração ali, né? Então, todas as mulheres queriam ser a Anne Hathaway naquele sentido de como mudar o estilo de vestir, como tudo ficou muito bonito nela. E, ao mesmo tempo, uma mulher que tentava conciliar carreira com um emprego que era algo insano, né? A forma que ela era tratada, e que isso acontece em muitas empresas. Cada um de nós também. Você sentiu semelhanças com seus chefes, alguma coisa assim? Exatamente isso que eu ia falar, que cada um de nós aqui, a gente já viveu isso em proporções diferentes, logicamente. Eu tive um chefe lá no SBT, lá em Minas, o Glazer, que tinha vários pontos da Miranda, várias exigências. Ele queria que fosse naquela hora, daquele jeito. Uma vez, ele queria que conseguisse uma autorização da Disney para um clipe do Silvio Brito. Você lembra disso? Quem assistiu o primeiro lembra da Anne Hathaway indo atrás do livro do Harry Potter, que ainda não tinha sido lançado. Ele queria que eu fosse... o Silvio Brito, o cantor Silvio Brito, era muito amigo dele, e o Silvio Brito resolveu fazer uma música pro Pato Donald, pro Pateta, e ele queria usar no clipe dele as figuras da Disney, e ele colocou eu pra ir atrás. Eu consegui falar com todo mundo grande, com o SBT, na época tinha os direitos, consegui falar com todo mundo grande, claro, que deu uma negativa, falou, mas até o responsável, Paulo Almeida, disse assim: Marcelo, o que você tá pedindo pra mim é impossível, meu amigo, é impossível. Exato. E assim, eu trabalhei em multinacional, então a gente sabe bem o que é essa. É muito interessante, até já comparando um pouquinho com o 2, porque agora no 2, a Miranda tem que sobreviver ao compliance. Isso. Né? Que é algo que não existia naquela época. Só pra gente pontuar, que é interessante pontuar, no 1 é a Miranda já colocando as manguinhas de fora, colocando todo o poder dela. Por isso se chamou Diabo Veste Prada. Se eu escrevesse o livro, porque é baseado num livro, né? Sim, baseado num livro. Pra quem não sabe também, a Miranda é baseado na jornalista da Vogue. Então o que acontece nessa história? A Miranda é a mulher poderosa que faz o que quer, do jeito que quer, na hora que quer, e todo mundo tem que ser súdito em relação a ela. E na hora que, pra quem não... Todo mundo já assistiu o primeiro, que tá assistindo aqui. E na hora que ela vai ser derrubada, ela consegue virar o jogo. E a Anne Hathaway representa aquela ânsia que a gente tem quando a gente está começando no mercado de trabalho, de estar numa empresa de nome, aquilo que a gente sempre sonhou, e aqui eu vou dar o meu sangue e eu vou chegar onde eu quero. E ali ela realmente teve que dar muito mais que o sangue dela, né? Então ela abalou o relacionamento dela. Então tudo que a gente sabe que acontece no dia a dia. Logicamente que eles colocaram de forma super intensa, tudo em uma pessoa só, mas todos nós já vivemos um pouco do que a Anne Hathaway viveu na pele de Andy ali. O sucesso do filme se deve à identificação. Exatamente. Sem dúvida não. Todo mundo foi em algum momento conheceu alguma Miranda, ou foi alguma Miranda, e em algum momento alguém foi a Andy, né? A Andy, ou conheceu alguém. Teve uma colega de trabalho, igual ela tinha a Emily, né? Que passou também por aquilo. Exatamente. E no final deixa muito claro que a Miranda, no fundo, queria ser a Andy, né? No final ela passa um devaneio pela cabeça dela, falando: olha que linda a vida dela, eu queria ter essa vida, mas ela realmente coloca a carapuça de que eu sou a poderosa e não quero essa vida. E quando ela compara a Andy com ela, o que a Andy faz? Passa um filme na cabeça dela e ela fala: não, eu não quero ser a Miranda. E é a hora que ela abandona o emprego e joga o celular naquela fonte. Agora vamos falar do segundo filme, que é onde mora a coerência, é o ponto de coerência dessa história. Que no primeiro a gente vê a Miranda deitando e rolando. No segundo ela
sobrevivendo aos novos tempos, né? Exatamente. O compliance que o diga. Porque na primeira reunião ela já tem uma assistente só para ponderar ali algumas palavras que ela fala. Que antigamente no primeiro vídeo, no primeiro filme, ela podia falar o que ela quisesse e humilhar as pessoas. E nesse é muito interessante porque hoje o compliance está em alta, né? Então dentro das empresas você tem várias limitações. E ela também teve que se adequar a isso. Ela tendo que pendurar o próprio casaco, coisa impossível, que ela chegava e jogava o casaco. Ela tem que viajar de classe econômica na poltrona do meio. Então isso deixa muito claro de que ela tem que se adaptar a isso. Novos tempos. Por quê? Porque a imprensa está passando por uma crise. Principalmente, antigamente a Runway era uma revista que vendia muito. Hoje está na internet, tudo. E no filme ela está lutando contra um cancelamento também, né? E principalmente, uma coisa muito interessante, sem dar spoiler, mas o que acontece quando as empresas começam a economizar muito é porque elas estão passando também pela sucessão. Então, lá atrás, quem começou tinha uma cabeça, era liberado para gastar com muita coisa, tinha muito glamour. Quando começa a sucessão, os mais novos já vêm ali de estudo, de faculdade, de uma série de coisas que eles já começam a cortar gastos de todo jeito. É engraçado que eu trabalhei 22 anos com imprensa, a última emissora que eu trabalhei, ela em 2020, ela tinha 27 jornalistas. Hoje ela tem 7, exatamente. 20 jornalistas a menos. E o legal é que a história mostra isso, os cortes, a demissão. A história começa assim, que a Anne Hathaway sendo demitida, né, Andy, sendo demitida de uma grande revista e tendo um corte de todo mundo que tá ali no evento. Todo mundo tá ali no evento sendo demitido. E faz também um pouquinho ali, já começa a entrar a inteligência artificial. O medo deles de como a inteligência artificial pode sim começar a tomar alguns cargos ali. Então é muito interessante como eles conseguiram puxar aquilo tudo, que a gente que assistiu e que viveu naquele período, sabe que aquilo era real e que passou por essa transição e está vivendo tudo isso na vida real, de ter a inteligência artificial aí como algo que a gente tem que se adequar, um adversário que você tem que saber como coloca isso no seu dia a dia. Então ficou muito interessante como eles conseguiram colocar tudo isso. A coerência para mim desse filme, para mim, fica dentro da realidade que ele traz. Um dia você tá em alta e você tem que preparar para a queda. Você tá bombando, você tá bem, tem a humildade, tem a calma, tem a inteligência. Você vai, se ela vai se dar bem ou se dar mal, aí é spoiler. Só que é uma coisa que deixa bem claro, se você está num momento muito bom de sua vida, ganhando bem, cuide das pessoas, seja educado com as pessoas, se preocupe com o amanhã. Não é só se preocupar com o amanhã, Daniele. É se preocupar em ser correto, em ser direito, em ser decente hoje. Porque o mundo é uma troca, o mundo ele é redondo, ele não é quadrado. Você nunca sabe o dia de amanhã. O problema é quando você está numa liderança, num comando de patrão, e é diferente, entendeu? O que é liderança, o que é comando. Sim. Porque a Miranda, claramente no primeiro filme, ela não lidera, ela comanda. E no segundo filme, essa história inverte totalmente. Então fica muito claro, fala muito sobre nós amanhã. Você tá bem hoje, mas amanhã, como você vai estar? Porque a vida é uma montanha-russa. Você vai subir, você vai descer, você vai subir, você vai descer, você vai subir, você vai descer. E isso fica muito claro, muito coerente nesse segundo filme, né? E principalmente, a mensagem clara do filme é: saiba jogar o jogo. Porque as parcerias que nós assistimos no primeiro filme, elas se mantiveram e foi o que fechou no final do filme, né, todo o raciocínio ali pra gente entender por que algumas coisas aconteceram. Então sim, tem as pessoas que estão ali te apunhalando pelas costas, tem muita coisa acontecendo, né. No segundo filme já não tem mais aquela imagem do qualquer menina se mataria por essa vaga, né. Então... e mostra uma Miranda muito mais frágil, a Meryl Streep, a variar, manda muito bem. Até mesmo da parte de relacionamento. Sim. Essa parte de relacionamento que quem assistiu primeiro sabe o que aconteceu ali, que ela terminou mais um casamento e agora ela já chega com uma nova história. Sim. Então é bem interessante essa parte também. Aí já mostra uma outra faceta que ela teve que se adaptar ali. Coerência é se adaptar ao momento, entender com calma, entender o que está acontecendo e saber virar o jogo com inteligência, com verdade, com sinceridade, sem pisar em ninguém, sem sacanear ninguém. Pra mim, essa é a moral da história. E pra você? Também acho que sim. Você tem um objetivo. Então, o objetivo da Miranda sempre foi estar à frente da Runway. Então, ela soube jogar o jogo e usar as peças certas. Logicamente que ela sempre teve algumas peças ali que eram fundamentais no quesito de confiança e de lealdade. Outras
apunhalaram ela pelas costas, mas ela soube jogar esse jogo. Isso vai acontecer na nossa vida. Tem pessoas que a gente acha que a gente tá contando com elas ali e de repente são essas pessoas que vão puxar o tapete. Mas as peças certas dela sempre estavam nos locais certos. E quando ela poderia estar falhando, as peças dela estavam trabalhando a favor dela, que foi o que aconteceu, que foi revelado no final do Diabo Veste Prada 2. Muito bom, isso daí. Comenta aqui o que você achou, comenta também temas que a gente pode trabalhar que vocês acham que é coerente em relação a isso, mas principalmente o que vocês acharam do filme, tá bom? Não deixe de se inscrever, não deixe de curtir, não deixe de compartilhar, de comentar, de fazer todo aquele processo que se faz do YouTube, tá bom? Daniele, uma nota pro filme? Nota 10. Nota 10? Eu vou dar nota 9. Eu não dou nota 10, dificilmente vai... O 9 dele é o 10, gente. Dificilmente você vai ver sair um 10, tá bom? Não, me surpreendeu muito, eu gostei, vale a pena, pode assistir. Parabéns. E as mulheres, se preparem para ir assistir. Vão a caráter, que a gente ainda não tocou nesse ponto. Pode ir bem estilosa. Maravilha, viu? Combinado. Até o próximo vídeo. Obrigado aí. Não deixe de curtir, de comentar e até o próximo. Tchau, tchau. Até mais.